Se a gente tiver que usar, nossa, Cara, que claustrofobia, É mano. foda, né? Isso usava onde? Então, isso daqui foi tudo produzido, por quê? Porque no meio da Guerra Fria existia aquele medo de ter um ataque nuclear. Ah, tá. Então eles tinham tudo isso daqui e esses bunkers eram todos repletos de caixas disso daqui para a população. Então se tivesse um ataque nuclear, o que ele ia fazer? Todo mundo ia correr para os bunkers, catar essas máscaras para poder se proteger. Então você entra nesses bunkers, eu tenho N fotos desses bunkers e vídeos, tem fiz coisa pra caramba lá. Caixas e caixas, tem mais de 1 milhão dessas máscaras lá, tá tudo lá nos bunkers. E assim, foi uma experiência muito legal. Essa dos bunkers. E também, quando eu fui para Chernobyl, que daí eu fui conhecer Pripyat, que foi a cidade que foi evacuada algumas horas depois do acidente de Chernobyl. E que é uma cidade totalmente radioativa. Então você não pode encostar em nada. Se alguma coisa cair no chão, fica por lá. Porque é cheia de radiação. Mas você vai com roupa especial? Normal. Não, normal. Ué? Não tem problema. Quais são as recomendações? Você vai com um negocinho pendurado que ele vai ficar medindo toda a radiação que você absorveu durante o dia para acompanhar. E tem as orientações. Então você não pode beber água a céu aberto, só dentro da van, dentro de restaurante e tal. Comer também. Não pode tocar em nada. E daí, se você seguir essas recomendações, beleza. Tá. Depois você vai passar por uns aparelhos lá que vai checar a sua radiação, ver se está tudo bonitinho. E ok, senão você vai ter que passar por um processo de descontaminação e tal. Ou virar um super-herói, né? Ou voltar com 3 orelhas, né? Alguma coisa assim. E aí, assim, o louco ali é que, assim, você andar por Pripyat onde você tem... Mas é liberado total, ou não? Não é liberado total. Lá é o seguinte, são algumas agências que podem fazer esse turismo lá, porque elas receberam treinamento pelo exército ucraniano. Ah, tá. E lá é uma área controlada pelo exército. Então, para você entrar lá, você tem que passar, entregar um monte de documento, assinar um monte de termo. Os caras do exército vão lá ver se está tudo certinho. Aí você entra, que é uma zona militar. Entendi. Né? Aí você chega até... Assim, você visita Pripyat, que foi onde eu fui, que é a cidade que foi evacuada. Que tem uma história muito louca, assim, de como que ela foi evacuada e tal. E também visitei Chernobyl, que é onde tem a usina, onde tem o reator e tudo mais. Cheguei bem perto, eu tava com o medidor Geiger para poder ver lá como que tava a radiação, tá? Que negócio ficar pitando o tempo todo lá, porque o índice tá alto, né? Então tem pontos lá, por exemplo, que eu medi no medidor que ele tá a 220 vezes o aceitável de nível de radiação. E você foi nesse lugar? Sim, você mede no E você tá não é na mão. afetado por isso? Depende do tempo que você vai ficar exposto. Ah, tá. Aquilo, entendeu? Então, se você ficar pouco tempo, isso não é um problema. Se você ficar muito tempo, é um problema. Entendi. Quando teve o acidente de Chernobyl... Que, aliás, a série você viu, claro, né? Puta. Que série maravilhosa. Não, Viu, Lene? É muito louco. Cara, quem Da não HBO, viu né? essa vi. série... Quem não viu tem que ver, porque é muito louco. Você não consegue parar de ver o negócio, né, É cara? viciante, É viciante. E eu vi antes de ir pra lá. Então, putz, você imagina, né? Você assiste, daqui a pouco você olha e fala, puta, tô aqui, né? E foi bem fiel, Puta, então, ao local? Assim, talvez quem for mais preciosista pode achar que não foi tanto, né? Porque normalmente quem é historiador, né? E eu sou formado em história, mas eu não exerço e eu não sou tão Caxias. Mas quem é historiador gosta da coisa muito fiel, entendeu? Então, se você for tem umas muito fiel, liberdades, mas você né? tem que ter, exatamente, tem que ter uma liberdade artística para poder narrar uma história, para aquela história Ficar ter interessante. ficar interessante. Então, algumas coisas você dá uma maquiadinha, porque ela não tem não é um documentário, é um filme. Mas ela tem, assim, a história foi aquela mesmo. E, de uma certa maneira, tem uma série de coisas que não é contada ali. Ah, é? Então, por exemplo, do lado de Chernobyl, tem um lugar que chama Radar Duga. Esse Radar Duga ele só foi descoberto quando teve o acidente de Chernobyl. Entendi. Por quê? Porque esse radar fazia parte de uma base ultra secreta soviética ali na região. E eu visitei essa base lá. E eu fui nesse Radar Duga e tudo mais. Qual que era o objetivo desse radar? Interceptar eventuais mísseis intercontinentais enviados pelos Estados Unidos. Ele teria a capacidade de identificar com 2-3 minutos de lançamento desse míssil pelos Estados Unidos, e a União Soviética teria cerca de 20 minutos para poder reagir, que é tempo suficiente para poder reagir a um ataque desse tipo. Para construir esse radar, custou mais do que para construir a usina de Chernobyl. Nossa.
É um radar gigante. Ele tem 700 metros de largura por acho que 150 de altura. É uma coisa absurda. E esse radar, ele consumia uma energia elétrica. O volume de energia que ele consumia era o volume de uma cidade. Acredita-se, especulativo, mas para mim faz sentido, que Chernobyl foi construída para alimentar esse radar. Pode ser, né? Faz sentido. Entendeu? Porque estavam um do lado do outro. Né? E era um projeto grande. E esse projeto nunca deu certo. Esse radar nunca chegou a funcionar. Ah, é? É. E assim, já tinha N sinais e tal. E na década de 70, inclusive, teve uma situação em que eles começaram... A rádio amador do mundo inteiro ouviu um barulho que era um toquezinho assim. Sei. E eles apelidaram de Woodpecker russo. Que é o pica-pau russo. E isso incomodava muito, atrapalhava a frequência de rádio, não só rádio amador, atrapalhava tudo. E eles começaram a vender um aparelho que bloqueava esse pica-pau russo. Época de Guerra Fria, todo mundo assim, especulava de tudo. Aí tem no meu blog lá eu fiz um post falando sobre o radar Duke, mas é interessante que você vê canais de TV antiga naquela época especulando e falando que aquelas ondas, aí você tem uns cientistas lá tá falando que aquelas ondas, elas trabalhavam de forma a fazer uma lavagem cerebral para as pessoas aceitarem o comunismo. Aí tem umas viagens que os caras faziam, mas no final era o radar mesmo, trabalhando, fazendo testes porque ele ficava emitindo essa onda. E aí eles acreditavam que essas ondas iam sair pela ionosfera e dava uma volta. É uma coisa que essas coisas eu não sei explicar. Mas era um experimento científico muito caro. E esse radar apareceu depois que caiu Chernobyl, depois que teve o acidente de Chernobyl. Isso não aparece na série. E tá ali, né? Você pode visitar e é muito legal. Outra coisa que eu não lembro se na série aborda, mas que era o risco Não, na verdade aborda porque fala dos caras que foram... Os mineiros que foram cavar lá e tal. Mas existia um risco de uma segunda explosão. Esse risco dessa segunda explosão tinha 5% de chance de acontecer. Você fala, 5% é pouco. Mas pro grau do risco, pro grau da dimensão do estrago que poderia fazer, era muito. Porque se houvesse essa segunda explosão, ela iria devastar uma área de 300 quilômetros quadrados e iria comprometer a Europa inteira em termos de radiação. Nossa! Então a Europa inteira estaria comprometida com a radiação, assim como Pripyat está comprometida hoje. Então seria uma explosão de uma escala muito, muito, muito maior. Até por isso que eles chamaram aqueles mineiros para cavar aquele túnel. Que se sacrificaram, trabalhando a 60 graus debaixo da terra. Muitos deles morreram muito jovens depois, por conta de efeitos da radiação. E eles fizeram um túnel para construir uma câmara debaixo do reator para encher de concreto ali e tal, para evitar que aquele magma que estava ali atravessasse e tivesse contato com a água, que poderia causar uma explosão. Então, e de novo, né? Você tá ali, andando por ali, vivenciando essas coisas, meu, é muito louco, é muito louco.